Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo do debate. Hoje nós temos aqui a presença do nosso grande historiador, professor Carlos Guilherme Mota, do programa de pós-graduação na área de arquitetura e urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje nós vamos conversar sobre o livro do professor que acabou de sair, que História do Brasil pela editora 34. Professor, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite para falar desse último livro que você também fez com uma coautoria com a Adriana Lopes, né, que é História do Brasil, uma interpretação. E nós estamos passando um momento do Brasil dessa necessidade da interpretação. Mas, enfim, professor, o que é esse livro? Bom, esse livro é o resultado de um esforço que tem pelo menos 10 anos já, né? E devo dizer que deve muito ao clima aqui que eu vivo no Mackenzie. E ele surge no momento que nós sentimos necessidade de uma revisão da história do Brasil. O Brasil não vai bem, então nós ficamos intrigados com o que pode um historiador, uma historiadora, o que podemos fazer no sentido de esclarecer esse percurso de um Estado-nação, de um país, ou de um país que se quer nação, mas parece estar com dificuldade de se encontrar. A questão da identidade do Brasil, não é? Será que estamos indo? O Mário de Andrade perguntava, quem somos nós? O que valemos nós enquanto povo? E agora? Então esse livro vem de antes de Cabral, não é? Uma abordagem do Brasil, numa linguagem acessível, mas com uma certa erudição também, com informação. Claro. É um livro de consulta também, de antes de Cabral até agora, até o Petrolão. Até a transição incompleta, né? A transição incompleta. Nós estamos vivendo uma transição para a democracia que é incompleta. O que é essa transição? Bom, mas eu só queria completar. Nós chegamos até o Sérgio Moro. Então chegamos até começo de 2015. As histórias do Brasil e tal, elas paravam no meu tempo, elas vinham desde o período colonial e paravam em Getúlio Vargas, quando eu estudava. Depois, atualmente estão parando no Collor. Não é? A nossa para agora, nessa eleição estranhíssima que nós assistimos no ano passado, não é? Mas com a rico, né, professor? Eu acho muito rico, do ponto de vista conflituoso. Mas enfim, essa história. Mas o que é essa transição? Já estava te cortando aqui. Qual é essa transição aí incompleta, né? Você estava falando o que significa essa história isso? do Brasil, ela vem do período colonial, séculos XVI, XVII, XVIII, o peso, o regime colonial escravista. Depois do século XIX, passou-se para o império, a independência, e depois passou-se para o reinado, Pedro I, Pedro II, escravista. E aí passa-se para uma república oligárquica, em 1889, uma república dos grandes senhores também, dos grandes proprietários brancos, aliás. E foi mal abolida a escravidão também. Não é que foi abolida, em 88, 1900. Primeiro que foi o país o segundo que mais tardiamente fez a abolição da escravidão. Depois vem a república, as repúblicas, o Estado Novo, Getúlio Vargas, aquilo tudo. Depois vem Juscelino, o período entre 45 e 64 de relativa abertura liberal, mas liberal entre aspas, porque não podia ter partido comunista, partidos de esquerda, etc. Depois o golpe, 64, depois volta, aí 85, morre o Tancredo, a transição, a grande conciliação, que na verdade era uma costura pelo alto, né? Era a República dos Mais Iguais, né? E morre Tancredo, depois temos 1000 negociações, Fernando Henrique, Lula, Dilma, e esperávamos que fosse montada de fato uma república para valer. Ora, não é o que está aí. Essa é a ideia do livro. É um modelo autocrático burguês que está fechado. Tanto é que rodamos como coelho de Alice, nós andamos, corremos e estamos sempre parados no mesmo lugar. Veja esses últimos tempos aqui, a vida parlamentar, Brasília, a questão da violência urbana crescendo, todos os problemas.
Olha, nós estamos num país, e este é um programa cultural, não é? O seu programa aqui, da TV Mackenzie, é um programa com preocupações e inquietações culturais, político-culturais fortes. O Brasil, 80% das cidades não tem livraria, de todo o Brasil. E antes tinha, pelo menos na banca de jornal da cidadezinha, coisa, né? Tinha assim uns livrinhos, uma coisa ou outra. Isso também já não agora tem. Agora tem pintar só, né? Pois é. Olha, o índice... exatamente. Coisa para pintar e crianças... Para adulto, né? Para adulto pintar, né? Para adulto pintar, isso é engraçado. Mas para dizer o seguinte, que nós não andamos muito. Veja a questão do saneamento básico, né? Esgoto, água, esgoto. Então, nós chegamos aí. Então, é uma transição incompleta, para responder a sua pergunta frontalmente, é isso. O modelo está montado da ditadura, que veio de antes da ditadura, aliás, que é uma oligarquia dominante que deixou marcas em cima da sociedade. E embaixo, o escravismo, a escravidão, a mentalidade capitalista. Esse é um capitalismo. Nós não vivemos, Paulo, a revolução burguesa, como na Revolução Industrial na Inglaterra, ou a Revolução Francesa, ou dos Estados Unidos, não é? O grande conflito entre Norte e Sul, a federação, essa coisa toda. Não vivemos isso, não houve ruptura. Então, fomos para uma transição. Na verdade, é uma transição que é uma grande transação por cima. Professor, aqui na página 959 tem um título que eu achei muito interessante, que é O Sentido do Processo, de FHC a Lula, 94-2007. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo uma época no Brasil que é sempre uma comparação FHC, Lula, né? Que nós estamos tendo uma guerra ideológica muito evidente. O que é esse sentido do processo FHC e Lula? O Fernando Henrique, o professor Fernando Henrique Cardoso, que se transformou numa sigla, FHC, o professor Fernando Henrique vem ainda numa tradição, como diz o Raimundo Fauro, uma tradição que vem de Joaquim Nabuco, vem das altas camadas. Sofisticado, ele foi um homem à esquerda, e em certo sentido ainda é. Né? Mas eu esperava que o Fernando Henrique, colega meu, querido, claro, uma pessoa educada e tal, lá da USP, e que eu esperava que ele viesse fazer um mergulho, quando assumiu o governo, fizesse um mergulho pela direita, tanto é que foi ao Antônio Carlos Magalhães, a ACM, para sair lá na frente à esquerda. Eu escrevi isso no livro. Ele mergulhou à direita e se emaranhou lá embaixo dos sargassos do oceano histórico. E fez a transição, ele conseguiu, tem aspectos altamente positivos, não é? O Plano Real e outros, né? Que aliás foi do Itamar também. Bom, mas em poucas palavras, a sucessão ao Lula, para o Lula que deu, ele conseguiu fazê-la em alto nível. Foi uma coisa que o Lula não conseguiu fazer nem para a Dilma, e a Dilma, muito menos, fazer a sucessão dela para ela mesma, foi um desastre, não é? Bom, em poucas palavras, a transição incompleta tem também a ver com isso. O Lula, no primeiro governo, deixou marcas positivas, isso e aquilo, e depois parece que a máquina tradicional do Estado brasileiro engolfou Mas no caso, né, o papel do PMDB não entra aí muito nesse sentido, porque, por exemplo, você estava falando do FHC, do PSDB, que tudo bem, acabou aí assumindo um discurso liberal, se a gente for ver nas últimas eleições, né? E há todo um projeto do Partido dos Trabalhadores acabou como sendo patinando esse projeto, né? Patinando a partir do momento em que, para se manter no poder, teve que ter como base aliada o PMDB. Aliás, alguém governa nesse país sem o PMDB? E aí me parece que é um pouco essa, falando entre aspas, usando esse seu termo, essa oligarquia política tradicional, em que o PMDB
às vezes ele dá abertura para ter avanços e há outros momentos que ele Veja, você está colocando a questão central, talvez, da República nesse momento, que é o PMDB. Não nos esqueçamos que o PMDB tem uma história inicial muito bonita de oposição ao regime militar, depois passou para ser o PMDB, aí já começou tal. E passou a ocupar isso que na Revolução Francesa, que tinha direita e tinha esquerda, na Revolução Francesa tinha o centrão também. Já não tem mais nada a ver com o PMDB, o MDB dos autênticos, né? Claro. E que tinha gente muito boa. Claro. Vou lembrar um nome apenas, o Severo Gomes, o senador Severo Gomes, que era um homem com formação, com capacidade de briga. Então, esse PMDB, ele passou a ocupar o centrão, como na Revolução Francesa. Ele faz o equilíbrio da República, mas é o equilíbrio para menos, ou para menos, né? Que é nem isso, nem aquilo e tal, e avança. E fisiológico. Como é que pode um governo como esse da presidente Dilma ter o Edson Lobão, por exemplo, no Ministério de Minas e Energia, portanto, controlando a Petrobras, não é? Eu acho que essa distribuição de cargos não foram carguinhos só de pequenos empregos, e esse centrão, só para lembrar, o centrão na França tem o nome de Marais. Marais quer dizer em francês pântano, lodo. Não é? Quer dizer, eu acho que até o bairro, né? Marais, que era um pântano, né? Pois é, que era um pântano, exatamente, o bairro francês lá, não é? Da parisiense, né? Então, você veja, esse centrão, houve uma possibilidade, talvez, não sei se tão grande assim, porque o Brasil é um país psicótico, não é? Nitidamente psicótico. Eu queria falar dessa questão, desse psiquismo brasileiro, mas eu queria falar isso no nosso próximo bloco. Tá certo. Tá bom? E você continue com a gente no Café Pensamento. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento. Hoje aqui discutindo sobre as questões do Brasil com o professor Carlos Guilherme Mota, do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, estamos falando desse psiquismo brasileiro no último bloco. Que psiquismo é esse, né, em termos políticos de nós brasileiros ou do Brasil? Eu vou evocar um grande crítico da cultura e humorista, desenhista, pintor, escritor, tradutor, que é era o Milor Fernandes, falecido, saudoso. O Milor Fernandes dizia que brasileiro não conversa com brasileiro. Não é? Recentemente, um editor também disse que o brasileiro não ouve brasileiro. O brasileiro perdeu o hábito de ouvir faz tempo. Não é? Tem isso a ver com a massificação, com a sociedade do espetáculo, com a aceleração do processo histórico, com esse tipo de capitalismo que eu chamaria capitalismo selvagem. Na verdade, é um capitalismo senzaleiro. Eu tenho escrito, isso está escrito no livro também. Esse livro de História do Brasil, ele é também um livro
de revisão dos nossos mitos e autoimagens também, não é? E utilizo, naturalmente, nós utilizamos historiadores, utilizamos várias vozes da Florestan Fernandes, Raimundo Fauro, professores e tal, mas utilizamos também até o general Golbery, que foi o ideólogo do regime do militar. Ele era um estudioso, mas dizia, o brasileiro é bom na fase de planejamento, na execução ele já não gosta muito. É algo que tem que ser pensado, claro, não é? Claro, sobretudo claro. Nós que vivemos na universidade, que fazemos milhares de planejamentos, né? Um burocratismo avassalador, não é? Hoje nós corremos atrás dos créditos, dos números de vezes que você escreveu, de vezes dos quais... nunca chegamos à questão. E qual é a teoria que está, por exemplo, atrás desse livro? Hoje é a primeira vez, desse seu programa, professor Paulo, e que eu tenho a oportunidade de discutir desse livro que foi criado na Universidade Mackenzie, nasceu aqui, nos últimos 7, 10 anos, tenho a oportunidade de discutir qual é a teoria que está por trás. Nasceu uma teoria dentro do Mackenzie, claro, está nesse livro. Claro. É uma revisão. Então, voltando à sua pergunta, volto à questão repassamos os mitos do brasileiro, do Brasil cordial, da democracia racial, da história que não é violenta. Como não é violenta? Houve levantes de escravos todos os anos. Quem estudou isso foi o historiador José Honório Rodrigues, grande historiador carioca, jacobino, aliás, falecido, mas maravilhoso. Ele falou, mas todo ano houve levantes. E até hoje a questão não está resolvida. Veja, por exemplo, a questão das empregadas domésticas. De modo geral, uma grande maioria são negras, não é? Então, mais, a carteira de trabalho, até acertar, ainda está para ser regulamentada. Sempre está para ser regulamentada alguma coisa que é muito boa e muito moderna, mas que ainda não emplacou. Tá. O professor, aqui na orelha do seu livro, né, diz... se o Brasil não é para principiantes, que dirá a história do Brasil, né? E nesse aspecto, nesse momento que nós estamos vivenciando, seja na política, seja no pensamento cultural brasileiro, eu, pelo menos, enxergo muita mediocridade, né? E o senhor acabou até de fazer uma entrevista aqui para uma das revistas nossas aqui do Mackenzie, tocando sobre esse assunto. Como é que o senhor vê essa mediocridade na qual nós estamos? Que se fosse tudo só mediocridade, eu acho que nós estaríamos mortos, não é? Há muita gente nos hospitais, uma competência entre os dentistas. Nós estamos no Brasil do Nelson Freire também, não é? De grandes atrizes, de grandes atores, de grandes professores. Eu diria para você, Paulo, para dar um tom, para não dizer que é um otimismo, a mediocridade está acabando com tudo, ela está baixando. O padrão de discussão, mesmo na universidade, do meu tempo para cá, vamos dizer, dos anos 60, 70 para cá, caiu muito. Mesmo o convívio intelectual dentro da universidade, hoje você sabe que é muito modesto, é muito tímido, é muito pouco, não é? E os quadros de referência. Então nós precisamos, mas gente na mais alta qualidade também, trabalhando pelas madrugadas, aí talvez um ou outro esteja nos assistindo aqui nestes programas da TV Mackenzie. Eu já encontrei muita gente que falou, eu falei, que horas que você viu? Não, eu estava de plantão lá no hospital, eu estava de plantão, não sei o quê. Então isso acontece, tem gente ligada. E vou te dizer que alguns dos alunos, pesquisadores, doutorandos atuais, são bem superiores, alguns, do que da minha época. Então, o que é Nem que tudo nós... está perdido. Nem tudo... O que é que existe a cultura do marketing, não é? Isso é fácil de eu dizer no seu programa. Agora, eu não sou chamado por uma das grandes televisões, canais de televisão, para fazer essa crítica à sociedade do espetáculo, porque é a sociedade do espetáculo que também paga muitos dos programas, das propagandas das TVs pagas.
e a sociedade e a cultura do marketing também. Essa cultura do marketing, você veja, nós passamos a falar, esse livro é dedicado, já me perguntaram, esse livrão de 1000 páginas aí, quanto da editora 34, aliás, a orelha é feita por um colega nosso brilhante, que é o Cândido Malta Campos, colega professor da arquitetura e do urbanismo. O Cândido aí fala, não, realmente não é para... O Brasil não é... Eu acho que é uma das histórias mais difíceis, eu falo como profissional, eu estou completando 50 anos como professor, primeiro na USP, depois no Mackenzie, e é muito difícil a história do Brasil. Você tem superposição de várias camadas. Você tem muito do período colonial, do escravismo, da visão imperial, não é? Dessa visão, nós achávamos que a independência do Brasil... Nós não fomos independentes coisa nenhuma, nós viramos um protetorado inglês em 1822. Novamente, quem disse é o Zé Honório Rodrigues. Outros historiadores sabem disso. Isso aqui foi um protetorado inglês, como a Índia. Só que aqui mais disfarçado, mais maquiado, né? Bom, enfim, a questão também da República é uma ideia que ainda não pegou direito. Não é? Nós estamos dentro de um modelo que nos condena à mediocridade. Roda, roda, roda e não anda. Não é? Não há brechas. Quem definiu o modelo autocrático burguês foi um grande mestre, pouco lido, ex-petista, foi do PT, mas pouco lido pelo PT, que cita tanto Florestan Fernandes. Citam muito Florestan Fernandes, tem Centro Florestan Fernandes, Núcleo não sei o que Florestan Fernandes, mas não leem a Revolução Burguesa do Brasil. Vamos ler o último capítulo, ou então, vamos ver, posso citar um outro programa de televisão aqui, talvez, do Roda Viva, do Florestan Fernandes, antes de morrer, em 94, não é? Um programa quase tão bom como o seu. Imagina. Professor, eu me lembro de uma fala, há tempos atrás, aqui na universidade, conversando, que o senhor falava uma coisa, é o seguinte, que da sua geração, as pessoas sabiam se reconhecer e sabia reconhecer a sua classe social e a de outro, né? Eu sou da classe trabalhadora, eu sou classe média. E isso, nos últimos anos, entre nós, ou no mundo, desapareceu. No entanto, com as últimas eleições, esse radicalismo que nós tivemos das últimas eleições, me parece, ou pelo menos me pareceu que voltaria uma certa consciência de classe. Me parece que isso este ano tomou aí um outro rumo, como por exemplo a determinadas camadas da classe média alta, né? Que até também, por outro lado, alguns outros setores ironizaram a questão dos panelaços. Como é que o senhor vê essa necessidade de ter, digamos assim, as pessoas terem uma consciência da sua posição, embora isso seja difícil. Me parece que e aí me parece, isso que você estava falando, né? Parece que entre nós aqui as coisas parecem que vão e começam a patinar. Né? Bom, eu tenho uma resposta para isso. Bom, a resposta, falta sociologia, não é? Como dizia o Luiz Carlos Prestes, eu não sou comunista não, claro. Mas o velho Luiz Carlos Prestes, quando foi fundado o PT, ele falou à rádio CBN, né? E o doutor Luiz Carlos Prestes, o que o senhor acha? Perguntou, né? Ele falou que falta agora, na criação do PT, ele olhou e volta e falou, falta leitura. Falta leitura. Foi uma frase que me... Bom, isso não precisa ser nem de direita, claro, nem de esquerda, nem alto, nem baixo. Falta leitura. Falta Bildung, falta formação. Bildung, né? Exatamente. Formação. E o que está acontecendo é o seguinte, a cultura do marketing vem arrasando. Tanto é que nós estamos falando de classe A, classe B, classe C. A própria ideia de classe média, no meu tempo, os professores de sociologia, eles tinham nome, era Otávio Iane, Florestan Fernandes, o próprio primeiro Fernando Henrique Cardoso e tantos outros, eles falavam em classes sociais. Então não falavam em comunidade, que é uma coisa geral, não falavam em massa, não falavam em elite. Ou era burguesia, alta burguesia, pequena burguesia. Eu sou um pequeno burguês do Cambuci. Eu consigo me enxergar como pequeno burguês que fez a sua carreira, a sua vida. Eu não sou da classe C baixa
que foi para a classe C média, para a classe B. Né? Não, eu sou um pequeno burguês no Cambuci. Minha formação era essa, em tempos que a escola era muito boa, a escola pública, mas as escolas particulares também. Nós éramos alfabetizados em profundidade, não éramos esses analfabetos funcionais. Né? Não, as pessoas liam, nós líamos. Minha família de professores modestos ou não professores, de encadernadores de livros, eles liam jornais, liam revistas. Hoje, as pessoas estão com o celular na mão, com o iPad, iPod, aí não pode, não sei o quê. É uma coisa louca, não é? O tempo para ler, para pensar, para meditar, está sendo eliminado. A reflexão, inclusive na universidade, eu acho, Paulo, que a universidade está em dívida com o país. A USP, todas as universidades, todas as universidades, a rede pública, a rede não pública. Nós não estamos formando professores para enfrentar a barra que vem aí. Formar professores de história, professores de geografia, professores de ciências biológicas, de tudo, de matemática. Então, eu acho esse livro, quando falo transição incompleta, e se for para o plano da cultura, então, é muito incompleta, não é? Eu torço para que o Renato Janine Ribeiro consiga arrostar. Como é que ele tem um livro chamado Ao Leitor Sem Medo. Eu falaria do seguinte: ao ministro sem medo, eu desejo sorte a ele, claro, porque o seu partido também vai mal das pernas. Os tucanos estão aguados, o PMDB dominando. Quer dizer, quando vamos sair desse modelo? E eu acho que o seu programa aqui dentro da TV Mackenzie, com os colegas, representam, digamos assim, uma sinalização para dizer que há possibilidades ainda de sermos um pouco otimistas. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. E eu gostaria de agradecer a você e até o próximo Café Pensamento.